apresentação, o novo procurador-geral, doutor Ronald Schumann, quer saber se o senhor pode vir no escritório dele aqui, né? Sou o novo procurador-geral, né? Fui lá, né? Fui no escritório dele e daí tive até uma feliz surpresa, né? Porque ele me convidou para ser diretor-geral dele. Disse-me ele que ele conversou com algumas pessoas da Procuradoria. O termo que ele usou foi o seguinte: eu conversei com 5 ou 6 pessoas da Procuradoria e pedi para me indicar alguns nomes. Em todas as pessoas que eu conversei da Procuradoria, constou o seu nome. Então, como você constou em todas as pessoas que eu conversei, eu já lhe conheci, lá sei que você é chefe de um setor, eu queria que você fosse meu diretor-geral. Bom, eu sou procurador de carreira, convidado para ser diretor-geral, com muito orgulho aceitei, né? E assumi, fui ser diretor-geral da Procuradoria. Já tinha sido chefe de setor, Procuradoria Regional, tinha sido presidente de comissão de licitação, né? O próprio Marés, quando me convidou para ser chefe de gabinete, o Marés gostava de me dar funções especiais, assim, tipo aquele esqueleto do prédio do Fórum, que agora virou Palácio das Araucárias. Ele me designou especialmente para atender aquele processo, apesar de não ser competência da fiscal. E, enfim, que eu sempre tive, eu e outros colegas, a gente tem aquela característica de topar qualquer tarefa na Procuradoria, né? E aceitei, fui ser diretor-geral do Schumann. Era eu diretor-geral, o Pedro Bispo chefe de gabinete, mais a equipe do Schumann, de assessoria, era o Herodes e o Gustavo, que já saiu da Procuradoria, né? Aí o Schumann, procurador-geral, lá, diretor-geral, lá, tocando o gabinete da Procuradoria. Quando chegou novembro, mais ou menos, do primeiro ano do mandato do novo governador, do Jaime, que o Schumann estava exercendo o cargo, ele concorreu pelo 5º Constitucional para o Tribunal de Alçada, na época, e foi escolhido. E foi para o Tribunal de Alçada. Aí teve um período que eu fiquei... Aí eu era diretor-geral, o governador me nomeou... ele usou um termo, até outra, interinamente para responder pelo cargo. Bom, isso lá em dezembro de 95, 96, eu me perdi um pouco na data. Mas aí fiquei de procurador-geral, né? Eu, desse jeito simples, assim, né? Meio brincalhão, fiquei de procurador-geral, né? Mas não me assustei, porque eu nunca me assustei com nenhum tipo de responsabilidade, né? Aí fui ficando, daqui a pouco, 2, 3 meses, nós tivemos um problema de pedido de aumento salarial dos procuradores, justo, que era meu pleito também, que nós estávamos realmente muito defasados por conta do redutor que foi implantado, né? Mas como é difícil, né? Porque o redutor era muito... Ele não era um redutor assim... Se você colocar o redutor que tem hoje, é um redutor que tem alguma lógica, né? Um salário alto como o nosso redutor deixava o nosso salário muito baixo. Eu não vou falar em números aqui, porque eu não me lembro, mudou muito moeda e tudo mais, mas nosso salário era muito baixo. E eu lutava por isso, né? Às vezes um ou outro colega não compreendia que eu estava lutando, né? Isso é mais difícil, mas lutei muito, né? Enfim, graças a Deus a gente conseguiu equacionar o problema aí, com muita luta, muita coragem, né? E muito trabalho, muita conversa, né? Muita luta mesmo, foi muita luta. Eu e alguns colegas que estavam do meu lado na época, porque depois, quando eu assumi, o gabinete ficou sendo... Eu fiquei interino ali uns 2, 3 meses, e depois fui nomeado, né, para ficar... Mas ficou mais tempo? Fiquei 3 anos. Ficou 3 anos, né? Aí eu convidei o Anacleto para ser o diretor-geral, e antes do Schumann sair, a Vera entrou no gabinete como assessora, então o gabinete ficou sendo eu, procurador-geral, o José Anacleto, diretor-geral, o Pedro Bispo, chefe de gabinete, e assessor do Heroto, e a Vera, um senhor gabinete. Então, o difícil como procurador-geral foi desse pleito dos procuradores.
Porque alguns poucos colegas, ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas não acreditavam em mim, né? Me tratavam como procurador-geral interino, novo demais, muito jovem, né? Muito conversador, muito aberto, né? E alguns não acreditavam que eu fosse conseguir ou não, até tudo bem, eu aceito que não acreditasse. Agora, alguns não acreditavam que eu estivesse lutando. Né? Entendeu? Isso realmente para mim fiquei chateado com alguns pouquíssimos colegas, né? Tanto que o governador quis me nomear definitivamente no meio dessa celeuma toda e eu não aceitei, não. Eu só quero ser nomeado depois que eu resolver isso. E no dia que resolvi, estava toda uma assembleia reunida lá naquele prédio onde hoje é o museu, estavam lá os procuradores aposentados, e uma desconfiança desgraçada, eu cheguei lá e falei, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. E eu já estava com a nomeação já do governador. E o pessoal estava discutindo, se imagine também, né? Você ficar interino num cargo, volta e meia saindo na imprensa que quem vai ser o procurador-geral, quem vai, né? Bom, enfim, acabei ficando eu. Você achou que abriu melhor as portas para você? Eu acho que é o seguinte, eu sou a única pessoa que virei procurador-geral depois de fazer um estágio probatório. Então eu fui aprovado como procurador-geral, daí eu pude ser nomeado. Né? Então, apoio dos colegas? Não, sem dúvida. Tive nosso gabinete, na época, o procurador sempre era atendido. Isso era uma filosofia do gabinete. O procurador sempre entra no gabinete. Claro, fora quando eu estivesse atendendo alguém, e o dia a dia é muito trabalhoso, muito telefone, muitas pessoas que atendem no dia a dia, mas o procurador sempre... a porta sempre aberta. Eu gostava que os procuradores trouxessem os problemas para a gente discutir lá, os grandes problemas do Estado, sempre as grandes ações. E quem me conhece sabe que eu delego coisa, mas eu gosto de saber tudo o que está acontecendo. Então, eu como procurador-geral, eu verificava o que estava acontecendo nos grupos, administrativo, financeiro, parecer eu lia, então eu gostava de saber tudo o que estava acontecendo. Sim, então a gente teve assim um gabinete bem atuante no meu modo de ver, né? Tínhamos, muito se discute na Procuradoria, a Procuradoria tem força perante o Estado, perante o governo, perante as instituições. Na minha forma de ver, na nossa época, nós tínhamos bastante força. E a verdadeira força do Procurador-Geral e da Procuradoria é você levar adiante aquelas opiniões, aquelas conclusões do parecer lá que o procurador fez lá embaixo. Não é só você ser forte porque você tem uma amizade, porque você tem uma devoção a algum político, se você tem culto à personalidade. Eu acho que a verdadeira força é você estar diante dos outros órgãos de governo, diante do governador, e você insistir em manter a opinião dada pela Procuradoria.